Agora a gente vai estudar sobre razão. O que vem a ser razão? Razão, você já viu a razão lá atrás. O conceito de razão é semelhante, para não dizer igual, à fração. Você já estudou fração, você já estudou razão. O que muda é a maneira, é a leitura. Então vamos lá, razão. A palavra razão vem tem origem no latim ratio, que significa divisão. Fração também não é divisão? Podemos expressar a razão na forma de fração, de porcentagem ou de número decimal. Assim como a fração você também não representa ela na forma de porcentagem e na forma de decimal? Veja a situação. Em um concurso com 1.200 candidatos, apenas 300 foram aprovados. Eu sei que tinha 1.200 e sei que 300 foram aprovados. Automaticamente, eu já sei que 900 foram reprovados. Letra A. A razão entre o número de candidatos aprovados. Eu sei que é 300. E o número de inscritos no concurso. Então, é 300 para 1.200. Isso representa os aprovados e isso representa o total. A razão, assim como a fração, ela sempre tem que estar na maneira mais simplificada possível. Eu vou fazer como eu fazia lá na fração. Um número, o maior possível, para eu ter que dividir a menor quantidade de vezes, que divida o 300 e o 1.200. Eu sei que é o 300. 300 dividido por 300 dividido por 300, 1. 1.200 dividido por 300, 4. Então, ficou 1 para 4. Que você também já lê, se você estivesse lendo como fração, 1 sobre 4. Mas o que eu disse, que a diferença entre razão e fração é a maneira de ler, a leitura. A razão indica que em cada grupo de 4 candidatos, foi aprovado. De cada 4 pessoas, apenas uma foi aprovada. Quando eu tenho 1 para 4 ou 1/4, é o mesmo que 0,25, que nós também aprendemos já a fazer essa transformação. Essa fração virar decimal. Só eu pegar 1, dividir para 4. Mas 1 é menor do que 4. Eu ponho 0 aqui e outro aqui. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Venho aqui, divido 20 por 4, 5. Cheguei no meu 0,25. Eu não disse lá atrás que a razão ela pode ser na forma de fração, na forma de decimal ou na forma de porcentagem. Quando eu tenho 0,25, não é o mesmo que 25 sobre 100? Eu pego esse 25, ponho no numerador, ponho o traço da fração, acrescento 1. Quantas casas tem após a vírgula? 2, então ponho 2 zeros. 25 sobre 100 é o mesmo que 25%. Agora nós vamos para a proporção. Vamos para a proporção. Você viu que a razão, você já tinha visto sobre ela, que ela é a mesma coisa da fração. E o que vem a ser a proporção? A proporção, ela é a igualdade entre duas razões. Você já sabe que isso aqui é uma razão. Quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. Observe a situação. Em carros com motor biocombustível, o que é biocombustível? Que ele aceita tanto etanol quanto gasolina, né? É possível utilizar como combustível uma mistura de etanol e gasolina. Vamos supor que no tanque de 50 litros, então estou trabalhando com um tanque de 50 litros de um carro qualquer. Foram colocados 10 litros de etanol
e 40 litros de gasolina. Ó, somo 10 com 40, é a capacidade dele, de 50 litros. Já outro carro, com capacidade de 60 litros, a pessoa preencheu da seguinte maneira. Ela colocou 12 litros de etanol, 48 de gasolina. Se eu somo esse 12 com 48, eu chego na minha capacidade de 60, do tanque de 60. Observe as razões entre a quantidade de etanol e a gasolina nos dois tanques. Então, olha só. A razão do combustível colocado no tanque que cabe 50 litros. Ele não colocou 10 de etanol e 40 de gasolina? Então, formou qual razão? 10 para 40. Aí eu vim aqui, simplifiquei, né? Dividi por 10. 10 por 10, 1. 40 por 10, 4. E no tanque de 60? É outro carro. 12, porque falou que era 12 litros de etanol. 48 de gasolina. Quando eu dividi essa razão aqui, eu também cheguei no 1/4, no 1 para 4. 12 por 12 é 1, 48 por 12 é 4. Verificamos que as duas razões são iguais. Nesse caso, dizemos que as duas razões formam uma proporção. Essa proporção é indicada por, 10 está para 40, 10 está para 40, assim como 12 está para 48. Ou eu posso colocar na forma de divisão, 10 por 40, assim como 12 por 48. Lemos, 10 está para 40, assim como 12 está para 48. Então, vocês observaram que trabalhamos com numerais diferentes nas duas situações, mas no final a gente chegou em duas razões iguais. Então, essas duas razões iguais formaram o quê? Formaram a proporção. Vamos continuar. Como que a gente classifica os termos, como a gente identifica os termos de uma proporção? Então, eu já sei que na proporção eu tenho 4 numerais, não é? Uma aqui, outra aqui embaixo, outra aqui e outra aqui. Só que esses números aqui, eles têm nomes. Na proporção, esse primeiro número aqui, a ordem é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto número. Esse primeiro e esse quarto a gente chama de extremo. Esse e esses são os extremos. O primeiro e o quarto. O segundo e o terceiro são chamados meios. Então, o segundo e o terceiro são os termos do meio. O primeiro e o último, os extremos. Numa proporção, o produto dos meios sempre será igual ao produto dos extremos. Como assim? Nem tudo que parece é. Eu não posso vir aqui e colocar essa igualdade aqui de duas razões. Porque tem uma razão aqui e outra aqui e um sinalzinho de igual, eu vou falar que forma uma proporção? Não, eu tenho que obedecer essa regrinha aqui, que me diz que o produto dos extremos, quem que é o extremo? O primeiro e o último. O produto desses dois, para ser proporção, o produto desses dois tem que ser igual ao produto dos meios. O produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. Isso aqui a gente chama de multiplicar cruzado. E essa expressãozinha de multiplicar cruzado, daqui para frente, ela vai ser muito comum entre a gente. Então, vamos supor,
Se eu pego esse extremo aqui e multiplico por esse, 7 vezes 5, 35. Eu pego esses 2 meios aqui e multiplico. 3 vezes 2, 6. Não formou proporção. Lá naquela proporção que a gente tinha lá atrás, tinha dado proporção. Por quê? Porque eu pego aqui os extremos. 10 vezes 48, 480. 40 vezes 12, 480. Então, o produto dos meios foi igual ao produto dos extremos. Aí sim forma a proporção. Igual aqui, eu coloquei 2 razões aleatórias, mas elas não formaram proporção. Então, vamos lembrar. Primeiro e último são os extremos. O segundo e o terceiro são os meios. Multiplicando os extremos, eu tenho que ter o mesmo resultado multiplicando os meios. Multiplicou os extremos, tem que ser igual à multiplicação dos meios. Senão, não forma proporção.